Vai começar mais uma live das terças. Como sempre, uma conversa sobre a escola pública. Na busca por uma escola pública, democrática e inclusiva, nós temos que ser incansáveis. Então, chama os teus amigos e vem conversar comigo. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando, então, mais uma live das terças, que nesse outubro, vocês sabem que é temática, né? Que a gente fala sobre a Escola dos Sonhos. E, puxa vida, é uma emoção hoje muito especial, porque hoje é o dia que foi, então, a premiação do Educador Nota 10 de 2020. Então, a gente já tem vencedor, né? Que legal. Depois a gente vai poder falar um pouquinho disso. Já tem 3 pessoas aqui na live com a gente. Vão dizendo um oi aí, pessoal. Eu sei que vocês vão entrando, que daqui a pouco já estão percebendo que começou e que podem entrar. Na semana passada, a gente fez aquela live maravilhosa com aqueles jovens estudantes que nos falaram muito, né, de qual é a escola dos sonhos dos estudantes. E é realmente uma escola do acolhimento, né? Uma escola que acolhe, uma escola que permite que esses jovens falem, que deem a sua opinião, uma escola que empodera. Foi muito bonito ouvir eles falando da escola dos sonhos e ouvir eles falando também da escola fina, né? Que é a escola que a maioria deles está estudando. Patrick, oi, Patrick, estava falando de você. O Patrick está aqui na live, ouvindo de novo, e foi um dos estudantes que estava falando na semana passada. Né? Foi uma apresentação muito linda. Obrigado por você estar participando aqui mais uma vez. E hoje, então, a última live temática, para finalizar o mês, eu trago um professor maravilhoso, uma pessoa muito, eu acho que importante para a educação agora, né? Porque foi educador nota 10, educador do ano de 2018. E vai compartilhar com a gente um pouquinho dessa escola dos sonhos. E vai também responder as perguntas que vocês tiverem aí no chat. Tá? Então, eu vou chamar o professor José Couto Júnior, que vai se apresentar, né? Não sou eu que vou apresentar ele, não. Oi, tudo bem? Olá a todos, olá a todas. Tudo bem? Boa noite, Joyce. Boa noite às pessoas que estão assistindo. Queria muito antes até de me apresentar, eu queria agradecer o convite. A gente quase falou no início do mês, e aí eu estava enrolado com umas agendas, e aí foi muito legal ter marcado no dia da premiação do Educador Nota 10. Porque aí eu até brinquei na postagem, que eu falei que o educador de 2018, falando com educadores de 2019, no dia do prêmio de 2020. É muita coincidência, é muita coisa junta. E eu sou José Couto Júnior, eu tenho 36 anos, sou professor de História, tenho mestrado em Educação pela UERJ, trabalho há 11 anos na Secretaria Municipal de Educação como professor, trabalhei durante 9 anos, e nos 2 últimos anos eu sou gestor, sou diretor de uma escola em Senador Camará, a Escola Municipal Professor Ivone Nunes Ferreira. Embora seja um professor de segundo segmento, a escola é dos pequenininhos. A gente atende crianças lá da pré-escola, né, do pré-1, crianças de 4 anos de idade, até o 5º ano. E a gente, na verdade, está nesse ano maluco, atípico, tentando se reinventar. É meu 2º ano como gestor, né? Ano passado eu comecei com um ano já em andamento, eu comecei em março, e vim cheio de sonhos para 2020, e agora a gente está tendo que se reinventar. E eu acho que, para falar de sonho, a gente tem muito o que falar, a gente tem muito o que construir, mas eu acho que é interessante porque a gente está falando eu conheço muitos educadores, e a Joyce é uma delas, até pelo reconhecimento do ano passado e pelo que ela já fazia antes, educadores que sonham, mas que também conseguem construir. Eu acho que é isso. Acho que a escola dos sonhos, ela é o nosso objetivo quando a gente encontra educadores que transformam esses sonhos em realidade. E é isso. Acho que estou aqui para a gente bater um papo e para falar de educação. Que legal. Então, seja muito bem-vinda aqui nessa página. A gente já teve muitos... Nesse mês, a gente teve os 7, né? Comigo 8 educadores de 2019 para conversar sobre a Escola dos Sonhos. Foi uma live muito bonita também. A gente vê agora várias pessoas chegando. Não sei se tu consegue ver o chat também, né? Não estou
indo, eu tô com medo de mexer aqui, é porque o que que acontece? A última vez que eu fiz pelo... Nunca lembro o nome do patinho. Ele mesmo, StreamYard, tá aqui do lado, é verdade. A última vez que eu fiz, quando eu mutava e voltava, meu som não funcionava. Eu morro de medo disso. Aí eu não tô conseguindo ver o chat. Então eu prefiro não mexer. Tá bom, então fica aí, né? Para não correr o risco de cair ou de ficar mudo, né? Porque daí eu vou ter que falar sozinha e aí não sei se eu vou conseguir dar espaço para te falar de novo, porque eu sou faladeira. Então, somos dois. Então, pessoal que está chegando aí, nós vamos fazer hoje nossa última conversa no canal sobre a Escola dos Sonhos, né? Na semana que vem, mês que vem, vou começar outra temática, né? Vou chamar educadores aqui da cidade de Novo Hamburgo para conversar um pouquinho. Mas, assim, falar sobre a Escola dos Sonhos, aí como o professor disse, transformar essa escola em realidade, que é a questão, né? Não adianta só sonhar. Isso é o que a gente vem falando todo mês. Quer dizer, não adianta só sonhar, mas entender e compreender que o sonho, esse sonho que a gente tem só vai se tornar realidade se a gente colocar mãos na massa, né? Se a gente fazer acontecer. E muito, essa temática, a gente começou lá no mês passado, né, numa das lives, nós estávamos conversando, agora eu não sei nem qual live exatamente foi, mas a gente estava conversando e alguém no chat escreveu assim, puxa vida, Joyce, os professores não percebem que eles podem construir a Escola dos Sonhos. E a partir dessa fala que eu peguei essa ideia da Escola dos Sonhos e comecei a chamar gente para falar sobre isso, né? Realmente, a Escola dos Sonhos, ela está aqui, é a nossa escola, né? Hoje eu posso dizer que a Adolfina, onde eu trabalho, é a minha Escola dos Sonhos. Né? E que também queria, né? Eu queria que tu começasse a falar assim, quando Desculpa, que esse... porque... Pode falar. Não, pode falar, porque eu ia falar que a Ivone é minha Escola dos Sonhos, é só isso. Eu ia completar dizendo que a Escola dos Sonhos... Eu penso muito nisso, assim, a gente, no final das contas, eu acho que todo professor, quando começa a trabalhar, de certa maneira, ele tem uma Escola dos Sonhos na cabeça. Porque quando você sai da faculdade, você sai da universidade, às vezes, você está cheio de ideias, imaginando o que você vai encontrar. E, às vezes, você se choca com a realidade, e eu acho que o problema é você não conseguir sublimar essa realidade para entender que você consegue, sim, fazer aquela escola de sonho que você pensou no início da sua carreira. Eu acho que todo professor que consegue fazer essa ponte do que sonhava dentro da universidade, a Escola de Sonhos é a sua, como a minha é a Ivone Nunes. Que coisa. Mas, assim, aí eu acho que tu está trazendo alguma coisa. Quer dizer, é lá na universidade que começou esse sonho de escola para ti. Fala um pouquinho da tua trajetória, assim, de educador e como é que essa possibilidade de transformar a escola foi surgindo para ti. Então, Joyce, assim, quando eu estava na universidade, no iniciozinho da graduação, era curioso porque eu dizia que eu não queria dar aula no ensino básico. Não sei porquê, eu tinha uma perspectiva de que eu ia ser professor universitário. Mas eu me recordo que lá para o quarto período, eu fui começar a fazer algumas disciplinas práticas, e eu percebi que aquele lugar era o meu lugar, assim, conversar com adolescente, construir, eu acho que a Escola do Sonho é isso, assim, para quem é educador e entende que o espaço da escola é um espaço de construção de conhecimento, é um espaço onde você respeita a individualidade do aluno, é um espaço onde você, na verdade, se você perceber a individualidade do aluno e puxar isso como potencialidade, você vai ter um espaço muito legal. Então, assim, acima de tudo, eu me divertia muito nessas aulas práticas, né? Nesses momentos que eu estava dentro ainda da universidade, mas que eu estava tendo contato com a escola como professor pela primeira vez. Eu me lembro que uma dessas disciplinas eu fiz na minha escola do ensino médio, né? Da metade do fundamental e do ensino médio, que eu fui fazer um estágio, que é a Escola Municipal, não, Colégio Estadual Conselheiro Márcio Soares. E essa escola em Niterói, ela foi muito representativa para a minha vida, porque durante 8 anos eu fui aluno dessa escola, e eu me recordo a primeira vez que eu voltei para ela como um professor, como um estudante universitário, né, de história, então eu ia ser professor dali a algum tempo, a maneira que os professores me receberam, eu percebi o quanto era importante eu dar esse feedback para eles, e eu percebi o quanto eles eram felizes por perceber que
alguém olhou e falou assim, cara, é legal dar aula, é muito bom dar aula, isso aqui é uma coisa importante, isso aqui realmente pode transformar. Nesse ponto, eu quis sentir a mesma coisa que os meus professores sentiram quando eu voltei. Então, eu acho que a minha ideia de Escola dos Sonhos passa um pouco por isso. Poder construir identidades, poder construir a percepção dos meus alunos e ser feliz porque você entende que você está contribuindo com a vida de adolescentes, de jovens. Eu acho que isso é o sonho de todo professor. Volto a falar, eu falei que era o sonho de todo professor universitário. Chegar na sua escola do sonho no momento em que você encontra a primeira realidade. Eu acho que isso é o sonho também do professor, depois de um tempo, de ver seu aluno formado. E aí, se isso realmente está dando certo, isso é uma escola dos sonhos. Pois é. Sabe que quando eu estava na graduação, eu não tinha esse sonho de ser professora universitária. Eu tinha um sonho de ser professora de escola fundamental, assim, né? Ali que eu queria mexer com criança, com adolescente. Então, a minha graduação é em letras. Mais tarde que eu fui fazer especialização em gestão, essas coisas todas. Mas a minha graduação é em letras. E eu me lembro muito que o meu sonho, quando eu estava lá, era permitir que essa voz dos alunos, essa escrita, esse pensamento dos alunos pudesse ser reconhecido. Né, como valioso, como importante, né? Que aquelas crianças, as primeiras turmas que eu tinha, era de 5º ano, né, do fundamental em língua portuguesa, e eu produzia muita coisa. Tem uma atividade que eu me lembro que eu fazia, que a gente eu chamava de o que eu penso sobre. Toda semana eles tinham que me dar o que eu penso sobre, e que não era para ser uma escrita muito elaborada, era para ser assim, tipo 10 minutos, sabe? O que eu penso sobre, e escrever. Aí a gente tinha uma temática por semana. E daí eu li aquelas escritas, mas eles achavam, sabe, professora, não sei, o que eu escrevo não importa. Então, eu comecei a ler aquelas escritas e eu olhei assim, às vezes ali no meio daquele texto, que às vezes era 2, 3 parágrafos, tinha uma frase linda, sabe, que se eu tirasse ela dali, ela ia vibrar, né, ela estava perdida ali no meio. E aí eu comecei a tirar algumas frases e colocar nas paredes, como se fossem citações, né, nas paredes da sala de aula e da escola e tudo mais. E depois, eles ficavam encantados, e depois a gente tinha um exercício que era, um lia o texto do outro e tinha que destacar a frase que poderia ser uma citação grandiosa, né, daquilo. E aí a gente fez muitas coisas. E porque, assim, sempre dentro do que a gente fala, a gente tem, todos nós temos, né, não nós que estamos aqui nesse lugar já reconhecidos, né, por algumas coisas, mas todo mundo, não interessa quem, dizem coisas que a gente fica pensando, puxa vida, né? Tem uma pessoa que está aqui na live, a Lu Fonseca, eu conversei com ela ontem, assim, no Messenger, porque eu enviei para ela um vídeo do canal, assim, meio aleatoriamente, né, e ela me respondeu. Aí nós conversamos um pouco, e eu disse que eu ia usar a frase dela hoje, nessa live. Então, eu vou pedir autorização para a Lu para ler, porque eu achei muito lindo como é que ela começa assim. Ela diz assim, a minha escola dos sonhos é um espaço sem a mordaça oculta. E aí ela fala de mais coisas, mas para mim, eu fiquei pensando assim, puxa vida, essa mordaça, ela existe, né? Que a gente coloca nos alunos, a gente coloca nos professores, alguém coloca na gente, e ela é oculta às vezes, né? Porque nos dizem que a gente tem liberdade, mas a gente não tem na verdade. Isso é uma coisa muito dura. Eu acho tão lindo quando ela diz sem a mordaça oculta, né? Quer dizer, estão enganando a gente, achando que a gente pode ter alguma opinião. Então, Joyce, não dá para ter. É isso, eu entendo que educar é isso. Educar é mostrar para os alunos que existem essas amordaças, educar dar percepção para os alunos que toda fala é uma fala prioritariamente política. Isso, a gente está fazendo política nesse momento. Fazer política não é só a política partidária. A gente tem eleição agora chegando, mas não é só fazer política partidária. A gente faz política na nossa casa, na nossa igreja, na nossa escola. Em todo lugar que a gente fala e emite nossa opinião, a gente está fazendo política. Isso é um primeiro ponto importante. Quando os alunos percebem que toda fala é política e ele consegue perceber por que ele está estudando Y e não X,
você tem um aluno construído ali, você tem um aluno, na verdade, crítico, que vai poder efetivamente escolher aquilo que é melhor para ele, dentro da percepção dele, dentro do lugar de fala dele. E assim, eu digo com muita tranquilidade, Joyce, eu nunca pensei, eu nunca sonhei, eu nunca imaginei até o ano de 2018, tá, participar de qualquer concurso como educador nota 10 por um motivo simples. A prática, o Caravanas que eu fiz com a Ana Beatriz era uma prática corriqueira. Entende? Assim, você acabou de falar uma prática tão bonita que empodera seus alunos, que traz os alunos a percepção de que eles são importantes, que traz os alunos a percepção de que eles são autores, que traz os alunos a percepção de que eles podem efetivamente emitir sua opinião, ser lidos e serem admirados. Isso é lindo, lindo. E você fez uma coisa simples, que era pegar um texto, ver frases bonitas e colar. Isso é muito simples, é muito simples. Assim como Caravanas em sua essência, também era muito simples. A gente levava músicas de Chico Buarque, levava músicas de Gil, levava músicas de MPB de uma maneira geral para os alunos, simplesmente porque a gente tinha uma perspectiva de que os alunos precisavam perceber que a vida era muito maior, ou o universo era muito maior do que a Rua Capitão Teixeira, que era uma rua transversal lá perto da escola, que é uma rua conhecida do bairro de Realengo. E aí a gente fazia dois movimentos, assim. A gente fazia um movimento de valorização do que eles traziam, e eu sempre pontuo isso, é muito legal. Se você perguntar para mim quem eu gosto mais, Chico Buarque ou Anitta, tá? Eu vou falar para ti Chico Buarque, tá? Porém, se você perguntar para mim quem eu gostaria de escutar numa festa para dançar, é a Anitta. Eu danço com Vai Malandra, eu não danço com Futuros Amantes. Não tem condição, não tô querendo dançar. Não se afobe, não tem ritmo, que nada é pra já, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim, os meus alunos muitas vezes me traziam Anitta, me traziam funk, me traziam samba, me traziam hip hop, traziam sons que eram deles. Ponto. No momento em que eu pego esses sons, valorizo esse som e trago mais um outro repertório para que eles possam misturar. Marcelo D2 fez isso, né? Fez muito sucesso, ganhou um monte de prêmio quando ele misturou hip hop com samba, né? A gente transformava no Caravanas, a gente misturava MPB com funk, a gente misturava o que o aluno gostava com uma nova ideia e com uma nova percepção. Isso, para mim, era básico da minha aula, porque eu entendia que a minha aula era mostrar para o meu aluno que aquilo que ele tem é sim importante. 1. 2. Mostrar para o meu aluno que existem outras coisas para além daquilo, e que ele pode sim escolher. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui nascido e criado numa comunidade do Rio de Janeiro, tá? E eu tenho mestrado em educação pela UERJ. Então eu consigo falar gíria e eu consigo defender uma dissertação de mestrado. Esse é o José Couto Júnior. E eu quero que meus alunos também façam isso. Eles não podem perder a essência dele para fazer com uma erudição absurda. Não. Eles são cria de Realengo. Eu sou cria da Engenhoca, eu cria de Niterói. É isso. Então, quando os meus alunos tinham essa percepção, e quando a gente começa a mostrar que o que eles fazem realmente é bonito, começa a valorizar, tá? A coisa vai ganhando uma outra dimensão. E o Caravanas fez isso. Num dado momento, eles estavam escrevendo sobre as músicas que eles ouviam, dentro da realidade deles, a partir do foco deles, e a gente chegou uma hora que parou e olhou e falou o seguinte: caramba, tem um monte de poesia aqui. Por que não publicar? O Caravanas, ele culmina com uma publicação de um livro. Que os alunos publicam o livro, a gente, na verdade, custeou a publicação, a gente fez um coffee break para que os alunos pudessem convidar seus pais, seus parentes, enfim, eles prepararam tudo, eles fizeram. Tem noção do empoderamento disso, Joyce? É isso. É disso que eu falo. Isso é educação. E isso é uma educação libertadora, porque os alunos percebem que o que eles fazem também é importante. Eles conseguem efetivamente entender que o que eles fazem pode ser ouvido. Eles passam a ser agentes. E se eles são agentes, para serem transformadores é um pulo. É mesmo. Sabe que, agora você contando essa experiência, eu já tinha lido, lógico, né? Mas eu me lembro muito, porque assim, agora eu estou muito voltada para essa função da gestão, né? De ser coordenadora. Mas lá em 90 e tantos, agora eu não vou querer, 96, né? Vamos dizer, né? Que eu já tenho 48, né? Anos. Lá em 96 e 97, essas turmas que eu tinha, que eu fazia essa ação que eu te falei, de retirar, né, do que eu penso sobre, e muitas outras com poesia, nós editamos 2 livros, um a cada ano, né? E o nosso livro era Nas Margens, até tem um aqui, olha só, Nas Margens da Poesia. Tô procurando poesia, tá? Eu vou cantar uma do menino, mas pode falar.
Vai. Nas margens da poesia. E aí, para mim também era uma coisa tão... É o nosso fazer diário. Por quê? Porque a gente olha para esse aluno e sabe que ele pode ser protagonista. E que ele Sim. deve ser, não que ele pode, que ele deve ser protagonista da sua própria história, da história da comunidade. É por isso que eu defendo tanto a educação pública. Eu enxergo, hoje eu estou na Adolfina. A Adolfina já tem 60 e tantos anos. Eu estou lá desde 2012, né? A minha história com a Adolfina é curta, mas a história do bairro, da comunidade com aquela escola, é uma história bem mais antiga. Né? E essa escola do bairro em que estudaram, tem gerações que estudaram ali, né? Os mais velhos, e aí a gente tem professores que estão hoje na Adolfina e que dizem, olha só, aquele ali é o meu aluno trazendo seu filho aqui. Essa cultura da comunidade, olha que coisa linda. Então, Joyce, desculpa te interromper, porque, na verdade, tu acabou de me falar uma coisa que é muito cara para mim. O que acontece? Hoje eu também sou gestor, eu também estou numa escola como diretor, e eu trabalho numa escola. Minha escola, na verdade, ela é num local que não tem nem nome. Olha a quantidade de alteridades, não tem nome ainda, porque a comunidade tem 8 anos. O nome oficial dela é Beato João Paulo II. Ninguém conhece esse lugar no mundo. Ninguém conhece. Por esse nome, né? Eu acho que nem o líder da associação de moradores sabe que o nome é esse. Então, assim, a comunidade já foi, durante décadas, era um rescaldo, era um local onde se fazia telha de amianto. Então, assim, o lugar é chamado de Brasilite. O lugar tem uma comunidade na frente, que é a comunidade do Sapo. Então, ou é Brasilite, ou é Sapo 2, ou é Perereca, porque está na frente do Sapo, ou é Minha Casa Minha Vida. O Perereca é o que mais fica, tá? É o que o pessoal mais fala. Essa comunidade ela tem 8 anos. 700, 800 metros dessa comunidade tem um bairro, que já foi um bairro de classe média há uns anos atrás, muito valorizado, que é o bairro do Jabor, que é onde está a minha primeira escola no município, de 11 anos atrás. Por que eu estou contando essa história para ti? Quando a comunidade da Perereca nasce, tá, há 8 anos atrás, eu era o professor que sonhava com a escola dos sonhos lá atrás, no Abraão Jabor, uma outra escola, a 700, 800 metros dessa comunidade que estava nascendo. Para tu ter uma noção do tamanho disso, Joyce, imagina 2.400 apartamentos. É disso que eu estou falando. É uma comunidade enorme que nasce. E aí tem um outro nome que eu não falei, que também é chamado de Minha Casa Minha Vida, por motivos óbvios. Tá? Foi um empreendimento Minha Casa Minha Vida. É um outro nome que chama a comunidade. Então, a gente teve, no final das contas, imagina 2.400 apartamentos, crianças que estavam chegando, que vinham de outros bairros, que vinham de desocupações, porque a gente estava falando de um período de desocupação para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, todo um problema de urbanístico da cidade. Que, de novo, a gente está fazendo política aqui, mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Se eu começar a falar disso, eu vou começar a reclamar e não paro hoje. Então, a questão é, muita gente estava chegando naquele espaço sem ter a percepção do que era aquilo. E aí, num primeiro momento, na minha escola Abraão Jabor, né, entendia-se como um problema, porque estava chegando um monte de gente de um monte de lugar que não tinha percepção da comunidade naquela escola. Hoje, eu sou diretor dos filhos dos meus alunos que chegaram há 8 anos atrás na comunidade da Perereca e que muita gente dizia que era problema. Joyce, eu falo com muita segurança, todo diretor fica muito revoltado comigo, porque toda reunião que eu vou, eu falo que em 3, 4 anos a minha escola vai ser a melhor escola do município. Simplesmente porque a comunidade abraçou a escola e entendeu que aquele espaço era um espaço deles. Tem um autor português chamado Rui Canário, que ele trabalha, que é um conceito que eu uso no meu pré-projeto do doutorado, que ele fala de território educativo. Tá? Quando a gente trabalha com a percepção de que a escola é mais do que o aluno, quando a gente trabalha com a percepção que a escola engloba professor, engloba funcionário, engloba os responsáveis, que a escola efetivamente precisa ser um equipamento para toda a comunidade, tá? Não tem como dar errado. E quando eu digo para ti que a minha escola vai ser tão boa assim, não é porque eu sou o cara, eu sou o melhor gestor, não, nada disso. É porque eu estou fazendo simples, que é observar essas potencialidades,
é observar no texto uma frase que é uma pérola, é observar na minha professora uma potencialidade de dar uma aula diferenciada. E assim, eu ainda tenho a humildade, tanto eu quanto o meu adjunto somos professores de história, logo somos professores de segundo segmento, né? As minhas professoras, e a minha escola é uma escola de primeiro. Então, no final das contas, todas as minhas professoras são muito mais capacitadas e preparadas para dar aula para aquelas turmas do que eu. Então, eu me sinto quase como aquele técnico que pega um time muito bom e, se não inventar muita moda, deixar jogar, vai dar certo? É mais ou menos isso. E eu penso que quando a gente faz isso em sala de aula e a gente faz com simplicidade, deixando o potencial do aluno realmente aflorar, a tendência é dar certo também. Sabe que isso é muito do que a gente pensa ali na Dolfina, né? A gente chegou, essa gestão que começou em 2012, quando eu cheguei na Dolfina, né? Quando a gente chega num lugar que nós não conhecíamos, que a gente não conhecia, a gente precisa primeiro observar esse lugar, né? Precisa primeiro entender as dinâmicas todas que tem. E aí a gente começou a construir diversas coisas, diversos projetos. E as pessoas me perguntaram, amigos, né? Como é que tá lá, onde tu tá e tudo mais, porque eu saí de uma escola que eu ia, uma escola aqui do lado da minha casa. Eu ia em menos de 5 minutos a pé para a escola. A escola onde eu estudei quando eu era criança, né? Aí eu estudei quando eu era criança, aí eu fiz concurso nesse município, aí fui dar aula em outras escolas, depois eu fui para essa escola, então, do ladinho da minha casa, que era uma escola que eu cheguei a ser diretora, depois eu saí da direção, continuei como professora, e aí eu recebi esse convite para ir para a Dolfina. As pessoas, mas o que está fazendo lá? Que não é tão longe, né, da onde eu moro, mas precisa ir de carro, né, tem todo um... E daí, assim, o que você está fazendo lá, naquele lugar? E aí eu dizia muito para as pessoas, não, vocês esperem um pouquinho, eu me lembrei de mim quando você estava falando, espera um pouquinho, porque quando essa coisa que está fermentando, né, sair, aí vocês vão enxergar o que a gente está fazendo, porque demora um tempo, né? Demora um tempo para a gente conseguir cultivar as questões todas, os projetos todos, demora um tempo para conseguir alinhar tudo isso, né? Hoje, eu te digo que, e eu repito isso muitas vezes, o pessoal da Dolfina que está aí escutando a live, que gosta de escutar a live, as pessoas sabem que eu digo isso. Eu desfruto de trabalhar na Dolfina, sabe? Agora, infelizmente, a gente não está dentro da escola, isso é uma coisa muito triste, né? Sim. Mas, assim, eu gosto de circular no recreio, eu gosto de olhar até para as paredes da escola, sabe? Até as paredes da escola me encantam. E de conversar com as pessoas, eu posso dizer que até os problemas da escola, eles não são mais problemas para mim, porque eu não consigo mais enxergar, depois de tudo que a gente construiu, que nós tenhamos problemas insolúveis. Nada é insolúvel, né? É um fato, é um problema, que no momento em que a gente compreende ele como um problema, a gente começa a achar uma solução, né? Eu digo sempre que a solução, ela está ao lado do problema, a gente só precisa enxergar o problema para poder enxergar a solução. Eu acho que o maior desafio que a gente tem como gestor é olhar objetivamente para a sua escola e compreender quais são as dificuldades e quais são os problemas, aceitar esses problemas como problema, né? Eu sempre digo assim que, por exemplo, a reprovação. Eu olhei a reprovação como um problema grandíssimo. Mas tem gente que não olha, tem gente que acha que uma escola tem 10% de reprovação, tudo bem, né? Porque assim, a gente faz tudo que pode, tudo bem, e assim, não tem como a gente ensinar todo mundo e tudo mais, e lá. Então, se eu não olho para aquilo como um problema, eu nunca vou procurar uma solução. Claro. Então, e a gente lá na Dolfina, a gente olhou para isso, para a reprovação como um problema seríssimo, para não aprendizagem como um problema gravíssimo, né? E aí a gente começou a construir projeto para resolver essas coisas, né? Eu queria só dizer que alguém está te mandando um beijo, olha só, mandando um abraço daqui de Cabo Verde para esse cara nota 10. Cabo Verde? Cabo Verde. Arsênia Cruz está te mandando um... Olha que sensacional. Olha que joia. Que legal, que legal. Foi em 2019, a gente foi no primeiro prêmio de Cabo Verde, também nacional lá de Cabo Verde,
para poder premiar, Leciona o nome, né? O educador nota 10 de lá era o Leciona, e foi logo depois do prêmio de 2018, eu fui convidado para ir participar e falar um pouquinho da experiência do educador nota 10 aqui no prêmio de lá, porque era o primeiro ano que estava acontecendo lá. A Arsênia era uma das 6 finalistas, e a gente, na verdade, foi muito legal, porque a gente passou, na verdade, os 6 educadores de lá, mais eu, a gente passou por todas as atividades, muito parecido com o que a gente faz aqui no Brasil, só que lá, na verdade, eram menos dias, acho que eram uns 4 dias, se eu não me engano, a gente ficou uma semana inteira, né? E a gente participou lá do prêmio, e beijo, Arsênia, obrigado aí por estar vendo, muito legal. A gente acha que não. Educadores, né? Nota 10, atravessando o Atlântico. Viu? Que coisa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa escola sua, que projetos você tem, né? Porque vai ser a melhor escola, então. Vai. O que é que você está fazendo lá? O que vocês estão criando, astuciando, como diz o pessoal, lá na Ivone? Na Ivone, vamos lá. O que acontece? Como eu falei para ti, a Ivone, ela é uma escola, ela é recente, na verdade, ela foi inaugurada no ano passado, sou o primeiro diretor da Ivone, tá? Junto com o Paulo Vitor, que é meu adjunto, e com a Tatiana Moura, que é a minha coordenadora pedagógica. Quando a gente foi convidado para ser diretor, e aí fomos eu e o Paulo Vitor no primeiro momento, vou contar uma coisa aqui muito louca. A gente invadiu a escola. Isso, a palavra é essa, a gente invadiu. Por quê? Porque o convite aconteceu no momento que a escola ainda estava em construção. Ela estava para inaugurar. Então, assim, havia uma previsão de que a escola iria inaugurar em, sei lá, 30 dias, 20 dias, não lembro quanto tempo era, e a coordenadora da nossa CREA, que a gente tem, a divisão que a gente tem de regional, é a Coordenadoria Regional de Educação, então a gente utiliza a palavra CREA. A coordenadora da CREA é a Jo, que a gente conversou no início de 2019 e rolou esse convite para eu me tornar o primeiro diretor da Ivone. Só que ela me falou em janeiro. Para você entender, a escola foi inaugurada em março, 10 de março, com a primeira turma, e oficialmente pelo prefeito, com pompa, circunstância, hino nacional, etc., no dia 21 de março de 2019, quando a Ivone foi inaugurada. Então, a gente teve 11 dias ainda aí de aula para que houvesse a inauguração real. Então, assim, quando eu fui convidado no final de janeiro, início de fevereiro, no mês de fevereiro, eu e o Paulo Vitor, a gente invadiu a escola. A gente pegou o carro, eu queria conhecer a comunidade, queria saber aonde era, não tinha noção, eu não conhecia a escola ainda, porque era uma escola que estava em construção, e curiosamente, embora eu tivesse trabalhado, como eu falei para ti, numa escola perto, lá 800, 900 metros, essa escola, na verdade, ela fica, a que eu trabalhava, fica fora da comunidade. Então, eu nunca tinha entrado nos prédios, eu nunca tinha entrado naquele espaço lá da Minha Casa Minha Vida, ou da Perereca. E aí a gente parou o carro no supermercado que tem assim na entrada, e a gente foi andando para poder conhecer e entender o território. Como eu falei para ti, a valorização e a percepção do território onde a escola está inserida. Foi o primeiro movimento que a gente fez, e a gente foi observando. Como você falou que você olhava para as paredes, a gente olhava para os prédios, olhava para o campo, olhava para um espaço enorme que tem ainda hoje ocioso, que a gente sonha em fazer um monte de coisa naquele espaço lá. E aí, assim, a gente entrou na escola, tinha o pessoal trabalhando, tinha o encarregado, e a gente chegou e falou assim, a gente pode dar uma olhada aqui, porque a gente vai trabalhar aqui. Não deu carteirada, não foi não. A gente vai trabalhar aqui, a escola está para inaugurar. E aí eu lembro que o encarregado falou assim, pode ir. A gente subiu. E a gente começou a ver. A escola estava imunda, porque estava ainda fazendo obra, não tinha limpado, não tinha nada. Mas a gente começou a sentir o pulsar daquele espaço, o que ele poderia ser. Me lembra quase o filme do Aladim lá, do Diamante Bruto. Era o Diamante Bruto ali, que a gente se arrepiava ao olhar. E a gente fala assim, cara, o que é isso? É isso mesmo? E assim, a minha escola, Joyce, ela é um avião, é um jumbo. É uma escola novinha, climatizada. Eu sei que não é a realidade de todas as escolas do Brasil, nem do Rio de Janeiro, mas assim, é uma escola que é uma baita de uma escola no sentido de estrutura. Então, isso já ajuda enormemente. Pra você ter noção, o palco da minha escola, eu consigo arrancar a parte da frente, ela vira uma rampa de acesso a cadeirante. É nesse nível de acessibilidade, a lógica de sustentabilidade, ela tem tijolinho, aqueles tijolinhos de vidro. Então, assim, a gente não precisa praticamente acender luz, nem nada. Então, assim, por que a gente foi fazer isso, Joyce? É aí que entra essa
pergunta o que a gente está fazendo e por que eu digo que essa escola tem tanto potencial. Porque a gente precisava entender que escola era aquela, que comunidade era aquela para fazer nosso primeiro plano de ação. E a gente saiu dali com tanta ideia do que a gente poderia fazer, que eu falo para ti que quase que eu fiz um planejamento junto com o Paulo Vitor para o decênio. Dava quase para fazer para os 10 anos o que a gente vai fazer na Ivone, que a gente já tinha na nossa cabeça, que ele começou a pulular. Para você ter noção, Joyce, a gente, com um mês de escola inaugurada, a gente já tinha uma horta orgânica plantada pelos alunos, que os alunos plantavam, iam regando bonitinho, e mais 2 meses para frente, eles já estavam colhendo alface, já estavam colhendo uma série de hortaliças, e eles comiam isso com 3, 4 meses de escola. E aí, a gente começou a mostrar para a comunidade que eles tinham que entrar e ver aquilo, que era muito legal. Minha escola não tem uma pichação. Não tem uma pichação. Porque eles entendem que aquele espaço é deles. E aí, quando a gente fez isso, a gente fez uma rifa. E a gente conseguiu, com 2 meses de escola, a gente conseguiu R$900 numa rifa para conseguir construir um galinheiro. Porque a gente imaginou que se a gente tivesse galinha, a gente ia conseguir utilizar a questão das fezes da galinha para poder usar no galinheiro. Para que os alunos tivessem a percepção do trato da terra, do espaço. E aí é muito simbólico, porque, como eu falei para ti, como era uma comunidade onde tinha construção de amianto, telha, enfim, de uma maneira geral, aquele solo, claro que a gente, antes de dar o alface para a criança, a gente testou, só para ter avisado, a gente não é doido, mas era um porto de veneno aquele espaço, antes de ser descontaminado para ser construída a escola. Então, a gente está plantando numa escola, aonde antes era um espaço que era um poço de veneno, isso já era extremamente simbólico. E a gente começa a crescer com a perspectiva de sustentabilidade, por quê? Porque a gente tem um terreno enorme do lado, que a proposta era a gente derrubar o muro da escola. Por isso que eu digo que é uma escola... Acabou de ser construído, tu já quer derrubar o muro? Eu quero derrubar, porque, assim, eu imagino que um espaço de 1.000 metros quadrados é enorme, é muito grande mesmo, você olha no Google Maps, é absurdo, que não tem nada feito. A escola precisa tomar aquele espaço, aquilo ali precisa ser um espaço de fomento, de economia local, precisa ser um espaço onde os responsáveis vão entender e respeitar aquele local, porque é o espaço deles. A gente precisa. E aí a gente pensou na questão da sustentabilidade. Quando a pandemia veio, só para te contar, a gente estava em fevereiro plantando temperos para poder fazer uma horta vertical para o lado de fora da grade da escola, para que a comunidade pudesse pegar. Qual era a nossa malícia com isso? Começar a utilizar material reciclado para fora, para que fora da escola, nesse espaço que é ocioso, a gente fazer uma espécie de uma praça, um parque só com material reciclado. E a gente já tinha um monte de pneu para fazer isso, a gente já tinha um monte de coisa para fazer isso, só que aí entra a maior pandemia nos últimos 102 anos. Mas ainda assim, no ano passado, a gente, junto, em concomitância com essa lógica de sustentabilidade, a gente fez uma série de projetos. Por exemplo, como a gente tinha o Minha Casa Minha Vida, uma vez por mês, os responsáveis eram convidados a tomar café com os alunos, com os filhos, e a gente tinha um projeto chamado Minha Escola Minha Vida. Então, os pais entravam na escola, tomavam café e faziam alguma atividade. A gente pagou uma professora de zumba, as mães fizeram zumba, a gente teve campeonato com os pais de futebol, joguei bola junto com os meninos, a gente teve... Chegou um determinado momento, no final do ano, que a gente fez um projeto com arte, isso tudo em um ano de escola. A gente fez um projeto com arte onde as professoras inspiravam em vários autores, e no final do ano a gente fez uma mostra de arte, que a gente fez um leilão. A gente leiloou as obras pintadas pelos alunos. E aí, o dinheiro que a gente conseguiu desse leilão, a gente comprou tinta, e o mês de janeiro inteiro, a gente não tem férias, né? Tu ainda tem, tu é coordenadora pedagógica, tu tem férias, diretor não tem férias em janeiro, tá todo mundo em casa, a gente tá lá em janeiro trabalhando. O que a gente resolveu, eu e o Paulo Vitor? A gente pintou o chão da escola e a gente fez circuito, amarelinha, e quando as crianças chegaram no outro ano, no início desse ano, aquilo já era uma outra escola com uma outra vida, porque a gente pegou aquele prédio de paredes brancas, que não tinha nada a ver com uma escola de primeiro segmento. E, para completar, a minha escola, de 2019 para 2020, virou uma escola vocacionada. Então, a minha escola é uma escola municipal olímpica. A gente tem uma grade curricular diferenciada, onde o movimento é a base da nossa grade. Então, você imagina, um chão pintado, com um circuito, com amarelinha, com lugar para você pular, botar a mão para um lado, pular para o outro, com professoras que trabalham dentro de uma grade, onde o movimento é a base para a educação. De novo, não tem como dar errado. A gente estava muito feliz, muito feliz.
E aí rola o coronavírus. Aí a gente começa a ter que replanejar, pensar. A gente teve momentos de desânimo, a gente teve momentos de desespero. A minha confiança na minha equipe de saber que eu tenho uma equipe maravilhosa é porque minhas professoras a todo momento estavam desesperadas porque os alunos não estavam aprendendo, elas não estavam em momento nenhum preocupadas em colocar. E lá na escola a gente falava muito isso, assim, eu não quero que vocês façam um planejamento para eu ter uma folha para mostrar para a Secretaria Municipal de Educação que está sendo feito. Eu quero que os alunos realmente tenham acesso a isso. É o básico. E aí a gente começa, na verdade, a fazer uma série de atividades online que agora estão culminando em algumas coisas muito legais. E aí, para fechar toda essa trajetória enorme de um monte de coisa que rolou, mas que rolou em menos de 1 ano e meio, sim. Essa semana a gente teve 3 reuniões com quase 70 responsáveis participando online, e eu estou falando de uma comunidade que, de uma maneira geral, é uma comunidade com IDH baixo, que, de uma maneira geral, os pais não têm grana para ter internet, eles estavam usando os dados deles, porque eles entendem que aquele espaço é um espaço importante de formação de laços, de formação de um território educativo, efetivamente, e que, de novo, daqui a 3, 4 anos vai ser a melhor escola do município do Rio de Janeiro. Sabe que você falando disso, dessa escola, em que o movimento, né, é importante. Eu já olhei aqui para o nosso chat, já vi a Karina, que é professora de Educação Física lá na Dolfina, a Leila, que já estava desde o início também em Educação Física, a Dani, que deve estar ouvindo aí, no meio do turbilhão que está a vida dela ali de noite. Mas, assim, essa ideia de que o movimento, nós temos também na Dolfina, né? A gente tem um projeto, né, que se chama Aprender e Compartilhar, e que o corpo é importante, né? O acolher o corpo do aluno inteiro, né? Não só o pedaço mente que as pessoas acham que é acolhido, né? Então, a gente tem uma escola que vai de 4 anos até o final até o 9º. Né? Então, nós temos de 4 a 14, 15 anos os nossos alunos. E aí, uma das coisas que a gente tem, e eu acho que vale a pena falar, né? Quando a gente organiza o pátio, quando a gente pensa em brinquedos, a gente sempre pensa num brinquedo que o aluno de 14 anos, se subir, se brincar, não vai quebrar. Né? Não é um brinquedo que a gente diz, só esses pequenos que têm direito de brincar. Não, os alunos maiores têm direito de andar no balanço, sim. Né? Porque é uma coisa da infância e da adolescência que a gente arranca deles, às vezes, né? Então, sim. Nós temos muito esse conviver junto, né? Então, nosso recreio é ao mesmo tempo todo mundo, né? Então, nós temos no pátio ao mesmo tempo as crianças de 4 anos até os alunos de 14, né? Todos compartilhando esse espaço, e aí a gente percebe que eles vão se encontrar, né? E como eu falei para você de novo, da questão da comunidade, né? A gente chega no pátio, se você não conversa, se você chega no pátio e pergunta para o professor o que você está vendo, o professor vai dizer assim, eu estou vendo um monte de aluno, né? Aluno do primeiro, aluno do segundo, aluno do terceiro. Mas se você pergunta para o aluno o que ele está vendo, o que você está vendo? Ele diz, eu estou vendo o meu primo, eu estou vendo o meu irmão, eu estou vendo o meu vizinho, eu estou vendo o filho da amiga da minha mãe, né? Então, eles se reconhecem ali. E a gente, às vezes, tem essa ideia de que se nós separarmos os alunos, colocarmos eles em espaços separados, né? Nós não podemos colocar eles no mesmo espaço, porque eles não sabem conviver. Que coisa mais horrível, né? E aí tem a ver com essa coisa do corpo, do movimento, Não, eles convivem sim. E sabe, Joyce, colocar, eles não vão conviver, né? Sabe, Joyce, e aí, assim, de novo, a gente faz muita política, a gente debate muito, né? A gente imagina no momento onde a gente tem um governo que é tão absurdo e tão bizarro, governo federal, que fala em, novamente, separar crianças incluídas, fomentando educação especial em escolas, ou escolas separadas. Para mim, eu tenho ódio 2 vezes. Eu tenho ódio como educador e como pai, porque meu filho é autista. Então, é muito sem noção isso. E a percepção de que você vive em comunidade, que dentro da comunidade você efetivamente encontra pessoas diferentes, você encontra visões diferentes, você consegue costurar e construir, isso é educar. Isso é educar.
E assim, que pena que a gente está nesse tempo, né? Num tempo de pandemia, num tempo de obscurantismo, num tempo onde as pessoas pensam, às vezes, que educar está restrito a um conteudismo absurdo que você vai lá e repete e decora, onde você pega situações que são extremamente danosas para a história do país, como um golpe chama de revolução. Então, assim, a gente, na verdade, está duplamente. É a escola libertadora do Paulo Freire que a gente precisa, na verdade. E é mostrar para os nossos alunos, como ele falava lá no Pedagogia do Oprimido, né? Que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. A gente está, na verdade, eu acredito que você, na Delfina, e eu, lá na Ivone, tentando fazer uma sociedade que daqui a 10 anos a gente não tenha crianças querendo virar opressor e não ache legal isso. É verdade. É a nossa luta. Hoje à tarde, durante a tarde, todas as terças-feiras, nós temos na Delfina uma aula pública virtual, né, que é um dos nossos projetos nesse período de pandemia, né? E essa aula, ela acontece, os professores se reúnem em grupos, a gente pesquisa temas entre a comunidade, entre os alunos, né? E a aula de hoje de tarde foi uma escola para todos. Né? E foi quando a gente discutiu isso, os professores organizaram essa aula, né? Trouxeram pessoas para falar sobre autismo, trouxeram alunos nossos para falar sobre inclusão, sobre linguagens diferentes, né? Para a gente se sensibilizar mais ainda do que nós somos. Porque uma das coisas, como você fala da política, uma das coisas que a gente entende, eu acho que na Delfina, e eu entendo como profissional que sou da educação pública, né? Quase 30 anos, 29 anos já, que a gente não pode ficar experiência, né? A gente não pôde antes, quando eu entrei lá, e nem pode agora. É uma responsabilidade da escola não só educar aquele aluno, não só discutir, né? Porque até educar o aluno é meio estranho, não é isso também, né? Mas não é só discutir com aquele aluno, mas com a comunidade inteira. Então, por isso a nossa aula pública virtual, ela traz isso. Além que a gente discute com os alunos, a gente discute também com a comunidade nessas aulas públicas, né? E a gente vai trazendo pessoas para discutir esses temas. Nós já fizemos agora, acho que essa é a 18ª, se você se interessar em dar uma olhada no nosso site, são ótimas, são lindas as aulas, né? E a gente se surpreende, se encanta a cada aula que passa, porque daí a gente fica pensando, puxa vida, esse pessoal, né? Os professores vão se juntando nesse planejamento coletivo que a gente tem sempre, né? Compartilhado, professores de anos diferentes, né? Porque a gente tem lá na escola 3, e eu digo assim, a gente poderia ter 3 escolas. A gente poderia ter a escola de educação infantil, a escola de primeiro segmento e a escola do segundo segmento, né? Poderiam ser 3, mas não são 3. É uma. E a gente se orgulha muito de dizer que essa uma escola, ela é integrada. A gente luta muito para que nós não, dentro da escola mesmo, separemos esses segmentos. Não é isso. É a escola da comunidade, que é um orgulho imenso trabalhar lá. E é um orgulho para as crianças estarem lá. Elas se sentem orgulhosas da escola. E os professores também, e a comunidade toda. E com coisas pequenas, assim. Eu vou te dizer mais uma coisinha, daí eu já vou deixar tu falar de novo, né? Porque tu é o convidado, não sou eu. Nada, estamos assim, batendo papo. A gente tem a ideia nós temos uma feira científica, né? Lá na escola, já há bastante tempo. E essa feira é uma feira muito bonita e é uma feira muito grande, né? E às vezes as pessoas me diziam assim, nossa, mas vocês ficam fazendo essa coisa, essa feira grandiosa, e a gente trabalha com os crachá, sabe? Com os cartazes que vão para o bairro, para uma programação visual bonita, sabe? O trabalho dos alunos num painel bonito e tudo mais. Aí as pessoas olham para mim e dizem assim, ai, vocês querem aparecer. E um dia eu respondi assim, é verdade, eu quero aparecer. Não eu quero aparecer, mas a comunidade tem que aparecer. Os nossos alunos têm que aparecer. Porque assim, não adianta dizer que olhar no jornal e ver que aquele lugar, ele aparece no jornal como? Na página policial? Não, claro. Aquela comunidade aparece no jornal por causa daquela feira, ou seja, aparece com os seus alunos, com seus jovens,
aprendendo, mostrando que aprendeu. Então, assim, toda feira é um orgulho para a comunidade, porque a cada ano eles se sentem mais empoderados e mais capazes. Então, a gente, a cada ano, tem melhores projetos. Por quê? Porque é uma feira grande, porque a gente mostra a comunidade, porque a gente tem mesmo que permitir, criar espaços e criar possibilidades para que esses jovens, porque assim, a gente tem uma comunidade que o tráfico está ali do lado, sabe? No outro lado da rua. Então, a gente tem uma comunidade vulnerável, e os jovens são os mais vulneráveis. E se eles não acharem que na escola é o lugar onde eles vão encontrar um espaço, um lugar de protagonismo, eles vão ser protagonistas em outro lugar, né? Então, a gente realmente quer crescer. É verdade. Não, é isso, é isso. Você falou uma coisa agora do aparecer. Eu toda vez que, na época do Educador Nota 10, né, eu falava uma coisa que era o seguinte, assim, Realengo ficou conhecido nacionalmente, talvez mundialmente, tá, por conta da chacina lá de Realengo com as crianças. E assim, lá em Realengo, que é no município do Rio, que é na Zona Oeste, a Zona Oeste ela é a região mais populosa, de menor IDH aqui no Rio de Janeiro, para quem não conhece aqui da geografia fluminense. E de uma maneira geral, até hoje, se você colocar no Google a palavra Realengo, tá, vai aparecer a chacina. Vai aparecer. E a minha escola, onde hoje eu não sou mais professor dessa escola, né? Eu estou em Santa Cruz, eu estou mais para dentro ainda da Zona Oeste. Em Senador Camará, mais para dentro ainda da Zona Oeste. Mas essa escola em Realengo, ela fica a 1 quilômetro e pouquinho da Tasso da Silveira. A Átila Nunes, onde eu trabalhava, da escola Tasso da Silveira. Então é muito próximo. E assim, eu não conheci nenhum dos alunos que foram assassinados naquele dia. Eu tinha, por exemplo, alunos que eram primos de alunos que morreram. Uhum. Tem, nesse nível, porque eram próximas escolas, tem um pool de escolas ali perto de Realengo. E eu me lembro que, eu não vou lembrar o nome da jornalista agora, mas eu lembro que eu fui dar uma entrevista logo depois do Educador Nota 10, e aí você está falando dessa necessidade do aparecer. E eu lembro que eu falei para ela o seguinte, que meu sonho era Realengo, quando o Educador Nota 10 saiu, meu sonho era Realengo ser lembrado por uma coisa muito legal que aconteceu lá. Que você efetivamente lembrasse de Realengo como um espaço onde se constrói cultura, se constrói conhecimento, onde os alunos efetivamente fazem coisas muito legais. Eu queria aquilo para aquela minha escola. E eu lembro, eu queria lembrar o nome dela agora, porque eu lembro que eu chorei igual a criança, porque o que aconteceu? Eu comentei isso numa entrevista, e aí no dia seguinte, o que aconteceu? Ela printou uma tela do Google, onde tinha várias coisas da chacina de Realengo, e assim embaixo estava assim, Educador Nota 10 vai para Realengo, de 2018 vai para Realengo. Tinha lá uma notinha lá embaixo. E aí ela chegou para mim, printou, mandou para mim e botou assim, professor, lembrei de você quando eu printei essa tela. Eu sei que é uma gotinha no oceano, e principalmente porque foi uma coisa muito chocante, foi mundial, o mundo inteiro falou disso, e é difícil a gente imaginar que consiga se sublimar com um evento, tá? Mas já está começando a acontecer. E aí eu lembro do Ferreira Goulart que fala da questão da flor que nasce no meio do concreto, né? Eu entendo que é isso. Quando a gente tem essa percepção de que a escola pública, e aí escola pública, eu vou falar de novo, pública, porque 75% das crianças do Brasil estudam em escolas públicas, e é esse lugar que é lugar de resistência, de luta, é espaço onde se faz educação de qualidade, sim. Quando a gente luta, e aliás, parabenizar aqui o Luiz, que foi eleito hoje educador do ano de 2020, do Rio de Janeiro, da mesma rede que eu, da SMS, Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. A gente tem 1.600 escolas, Joyce. E assim, eu tenho um programa que eu fazia de 15 em 15 dias chamado Sala dos Professores. Nesse Sala dos Professores, a minha ideia era levar boas práticas que rolavam na rede aqui, né? Rolavam na rede, para a gente poder apresentar. A quantidade de coisas legais que são feitas, de boas práticas, de experiências que modificam toda uma estrutura de uma escola é tão grande. E nos 11 anos que eu tenho de município de Rio de Janeiro, eu já
passei por tantas escolas e sempre encontrei pelo menos um professor, pelo menos, que tem uma prática ou que tem uma capacidade de modificar toda uma estrutura de uma escola. Levando em consideração que somos 1.600 escolas, eu digo que a gente tem pelo menos 1.600 professores nota 10, muito tranquilamente aí, que a única diferença deles, para mim, para ti, para o Luiz, é que a prática deles não foi visibilizada. E aí, eu penso que cabe ao poder público, cabe a quem tem poder de caneta, cabe a quem está na gestão, e aí eu não estou falando da gestão escolar, mas da gestão de secretarias, e aí não só do Rio de Janeiro, mas das secretarias pelo Brasil, de perceber que o chão da escola tem muita coisa boa e que precisa sim ser valorizada. E que essas coisas boas, se deixarem de ser boas práticas, se transformarem em políticas públicas para a educação, ninguém mais vai falar besteira que a escola pública é ruim, porque a escola pública não é. Não é. A gente é muito boa, apesar de. Eu acho que é esse o ponto. É verdade. Esse é o ponto. Eu digo que quando eu comecei a pensar no canal, começar a criar esse espaço de fala, de escuta, de conversa sobre educação pública, eu fiz uma pesquisa, né, com a Dani, minha colega lá na Dom, e a gente escreveu no Google escola pública. E eu fiquei muito, muito chateada, assim, porque as primeiras coisas que apareciam nessa pesquisa eram coisas horríveis, né? Só coisas ruins. E aí eu fico pensando, as pessoas enxergam isso, e aí elas querem puxar, daí eu vou dizer também, né, puxar para uma escola cívico-militar, por exemplo, que é uma coisa que eu, né, não posso ver nem de perto, e muitos candidatos agora nessa eleição a prefeito em muitas cidades estão usando a escola cívico-militar como plataforma, né, para se eleger. Aqui na nossa cidade de Novo Hamburgo tem, né, dois candidatos já falaram nisso, e eu digo que assim, puxa vida, e nós temos dentro dessa rede, dessa mesma rede, a Adolfina, que é a nossa escola, que é uma escola para adolescentes, né, porque essa escola cívico-militar basicamente é pegar os adolescentes, encaixotar eles, né, num lugar. Cortar o cabelo, encaixotar e dizer que golpe é revolução. Isso, essa coisa horrorosa, assim, né? E silenciar esses adolescentes. Silenciar. E aí eu digo assim, nessa cidade, em que tem uma escola como a Adolfina e outras também, que produzem, que tem ensino fundamental completo, e que tem experiências de acolhimento, de gestão democrática, de iniciação científica, aí olham para a gente e dizem assim, vou colocar, imagina, escola cívico-militar na Adolfina, eu morro, né? Eu digo, não existe essa possibilidade. Eu até acredito que a comunidade também vai se rebelaria, né? Não é assim que a gente vai fazer isso, né? Mas por quê? Porque essas pessoas que são candidatas hoje não estão olhando nem para a sua própria cidade, né? Para ver que existem experiências muito melhores. Então, não é possível que a gente, nesse lugar de professor de escola pública durante tanto tempo, fique em silêncio em relação a isso, né? É preciso falar, é preciso dizer, é preciso escancarar que a escola pública, sim, é uma escola de qualidade, como você disse, apesar do que fazem com a gente. Eu vou te dizer que aqui no Rio Grande do Sul, a escola estadual, né, eu acredito que aqui nos ouvindo deve ter pessoas da escola estadual, ela é, desde que eu sou criança, a escola estadual do Rio Grande do Sul é massacrada, os professores são massacrados, né? Então aqui, um histórico de não receber salário, tempos, né? Então, um histórico de alunos fazendo vaquinhas para os professores poderem almoçar, uma coisa horrível. E aí olham para a gente e dizem, não, o problema é que não tem respeito na escola porque não tem guarda militar ou sei lá o quê, né? E aí tira o foco de qual realmente é o... Mas, Joyce, assim, a escola, na verdade, não é uma bolha, né? A gente é reflexo daquilo que a gente tem na sociedade. E isso é muito claro. Acho que para as pessoas que estão assistindo, é isso. Assim, a gente, na verdade, acaba repetindo na escola aquilo que a gente vê fora. E a gente vive uma onda absurda que assim, a gente tem uma pessoa
assinei utilizar o título de presidente, mas uma pessoa que foi eleita com 54 milhões de votos, dizendo que na escola distribuía mamadeira, e eu vou utilizar órgão fálico para respeitar o seu canal, mas não era o termo que ele utilizava, que fala em ideologia de gênero como se isso existisse, que falava que existiam cartilhas e kit gays, e outras coisas desse tipo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem também alguns candidatos que estão falando a mesma coisa. Estão dizendo, por exemplo, que vão resolver trazendo moral e cívica de volta, falando que professor é doutrinador. Estão, na verdade, tentando surfar na mesma onda do bolsonarismo que conseguiu eleger uma pessoa, que é interessante, porque uma pessoa que só tem 2 neurônios conseguir ser eleito presidente da República é uma coisa realmente de se espantar. E aí, assim, tem gente que está tentando surfar nessa onda. E aí procuram umas simplificações no meio de pessoas que realmente estão desesperadas, e eu entendo esse desespero. Porque se a gente tem um número alarmante de pessoas desempregadas, se a gente tem um aumento de criminalidade, se a gente tem uma série de problemas dentro da nossa sociedade, as pessoas realmente estão desesperadas. E aí, se você está desesperado, está com medo, você escuta que bandido bom é bandido morto, você bate palma. Tem muita gente que bate palma. Isso deu certo na Alemanha na década de 20, isso deu certo na Itália na década de 20, 30. Então, assim, quando as pessoas estão dentro de uma perspectiva, tá, de desespero e acham que a escola está uma porcaria, tá, cai na conta da indisciplina e, desculpa a expressão, na zona que os professores fazem por não ter pulso firme. A gente acabou de ver agora no Chile, tá, finalmente algumas coisas boas estão acontecendo, né? No Chile a gente teve uma modificação. Acabaram de mudar uma constituição, que era a constituição da época do Pinochet, uma constituição da época da ditadura, que tinha a marca da ditadura, para uma nova constituição, uma constituição democrática. E aí, eu escuto o líder do governo na Câmara se inspirar nessa ideia e falar o seguinte: realmente, vamos nos inspirar no Chile, que mudou a Constituição, porque a gente tem que mudar a nossa também, porque a nossa Constituição só tem direitos, não tem deveres. É uma coisa tão absurda, é muito absurdo, é muita loucura. É uma lógica de forçação de barra, de fake news e de loucura para dizer que, na verdade, somos doutrinadores e não pessoas que efetivamente entendem que, vamos lá, a sociedade é plural, se você é gay ou hétero, você não é melhor um do que o outro. Se você é do axé ou você é do amém, você não é melhor do que o outro. Se você é branco, você é uma pessoa preta, você não é melhor do que o outro. Não tem um melhor do que o outro por conta da cor, da religião e da orientação sexual. Ponto. É isso que a escola quer falar. Mas tem gente que vai falar que isso é doutrinação. Pois E aí é muito difícil a gente dialogar com pessoas que entendem que a sua verdade é a única verdade e que entendem que essa verdade tem que ser propagada e perpetuada sem que ninguém intervenha. Agora, sim, e aí eu estou falando, se eu fosse, eu imaginando como educador, né? Se eu fosse um pai machista, por exemplo, sorte do meu filho seria se a escola ensinasse a respeitar as mulheres. Porque em casa, o exemplo desculpas, é uma porcaria, uma titica. E é isso, assim. E eu não estou falando só. E é isso, eu não estou falando só das crianças que chegam na escola pública. Muito pelo contrário, porque a gente vê uma série de situações de ataque racial em escolas de nível alto, de uma galera que tem muita grana, de bullying, de chamar as pessoas, de agredir as pessoas por conta de uma série de coisas. A gente está falando, na verdade, de gente que poderia ter capital cultural, como o Bourdieu fala, tá? De entender que efetivamente a sociedade ela tem que ser plural, mas que está fechada num mundo absurdo e bizarro que acha que é tipo o WISP, né? Lá nos Estados Unidos, você conhece a sigla WISP? Que é White and não vou lembrar. É o branco, anglo-saxão e cristão. Como se esse fosse o único padrão a ser seguido. A escola cívico-militar quer padronizar. Paulo Freire chamava isso de educação bancária. A gente luta contra isso. Por isso que a gente é educador nota 10. Porque a gente luta contra isso. Porque essa educação não presta, ela não tem mais sentido. As crianças hoje têm isso aqui, ó. É muito fácil conseguir informação com isso aqui. A informação está em todo lugar. E se você não utilizar a potencialidade do seu aluno para transformá-lo numa coisa, dentro da potencialidade dele, em algo primoroso, você está
tolhindo, você está cortando asas, tá entendendo? E é isso que essas loucuras de padronização de escola cívico-militar tentam fazer. Eu espero que todos os candidatos que falam isso, que pregam em nome de Deus para poder se eleger, percam e percam de forma retumbante nessas eleições municipais. É isso. Eu espero também. É o que eu espero também. Puxa vida, você já se deu conta que nós já estamos conversando há 1h05. Não deu você não me falou quanto tempo era. Eu vou falar, hein? Se deixar, eu falo até meia-noite. Não deu nem para perceber que a gente passou tanto e está chegando no final já, né? Da live, que geralmente tem 1 hora. Então, assim, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui até agora, né? A Karina, a Arsênia, a Leila, a Andréia, a Maura. Eu coloquei aqui uns comentários. Luciana Martins. A conversa foi ótima. Eu acho que tem muita gente que não consegue ver na hora, que vai ver depois gravado, né? E a gente vai poder compartilhar também nossa conversa. Adorei conversar contigo. E vou dizer aí para o pessoal a verdade, né? Nós ainda não tínhamos conversado assim, né? É verdade. Né? Nós nos encontramos, eu acho que isso é uma coisa boa também das redes sociais, que a gente consegue conhecer um ao outro um pouco pelas propostas que enxerga, né, no Face um no outro. E isso é muito bom, né, a gente poder enxergar. Então, a nossa primeira conversa eu achei ótima, né, a gente, num outro momento, pode falar outra conversa. Você falou da rede municipal do Rio de Janeiro. Há um tempo atrás eu conversei num seminário de alfabetização para uma parte dessa rede, né? Uma regional que agora não sei te dizer qual é, da Isabel. Isabel às vezes está aí na live, né? Que me chamou para conversar. E aí ela me disse: nós temos 1.600 escolas. Eu fiquei assim: a gente acha que em Novo Hamburgo a nossa rede é imensa, né? Nós não estamos sem escolas. Então, a minha regional, a minha CRE somente tem 160 e pouquinho. Só a minha CRE. Só a minha regional. Nossa, tem mais do que... É isso. Então, é muito trabalho para manter essas pessoas todas em sintonia, porque para ser uma rede tem que ter um pouco de sintonia, né, no trabalho. Sim. Então, geralmente eu pergunto aqui para o pessoal na live, né, o que tema que eles querem. Tem gente que já me disse aqui, a Rita de Cássia, que gostaria de uma live para falar sobre o IDEB. Eu posso pensar numa live para conversar sobre isso, assim, né? Discutir esse tema das avaliações externas. Mas na semana que vem não vai ser a live sobre IDEB, porque eu já tenho um outro convidado, né? Que é um colega nosso da rede aqui, e que fala teve 2 trabalhos, teve trabalhos premiados também num prêmio regional, e fala sobre... um dos trabalhos dele premiados foi Elas por Elas, né? Que ele discute a violência contra a mulher dentro de uma turma de 4º ano, um trabalho muito lindo. Eu aconselho a ouvir a gente, o Luiz Balon, na semana que vem. E aí eu queria que tu desse, assim, finalizasse, né, a tua participação e dissesse alguma coisa para os educadores, para essas pessoas de sonhos que nós somos, né? O que tu poderia... Já falou muito para nós, mas o que mais tu poderia dizer? Olha, primeiro eu quero agradecer, eu acho que o papo foi super divertido realmente, a gente falou, eu esqueci de te perguntar quanto tempo que era, e eu fui falando, para mim era 1h30, tá, só para estar, e eu estou falando. O pessoal tá aqui ainda, né? E aí, assim, o que eu penso é o seguinte, eu tinha um professor na faculdade chamado Jaime Ribeiro. E o Jaime, ele dizia o seguinte para mim, ele dizia para a turma, né? Ele dizia o seguinte: o pior lugar da escola é a sala dos professores. E ele dizia isso porque ele fala assim: sala dos professores é horrível, porque só tem ranço, as pessoas ficam lá reclamando dos alunos, ficam brigando e ficam falando, olhando para o outro, enfim. Eu te digo que hoje a Ivone Nunes não tem isso. A minha sala dos professores é uma sala dos professores que percebe essas potencialidades e por conta disso não tem esse apontamento. Então, eu acho que a fala que eu tenho para os educadores, e mais do que os educadores, aí, Joyce, nos colocando, você como coordenadora pedagógica e eu como diretor, uma fala que eu tenho para os gestores é que todo programa que eu faço do Sala dos Professores, os professores acabam num determinado momento comentando o seguinte: não, porque deu super certo, porque meu diretor me apoiava. Deu super certo porque o diretor fazia isso. Quando a gente tem uma gestão que efetivamente é participativa, democrática, a gente pode sonhar. E aí, o que eu penso é o seguinte: a gente precisa entender
que essa construção, às vezes, ela não é fácil, às vezes as pessoas têm... vivem dentro de uma zona de conforto e a gente precisa quebrar essa zona de conforto. Então, eu digo assim, para os professores sonhadores, não desistirem de maneira nenhuma, porque o sonho de vocês, em um determinado momento, vai contagiar as outras pessoas da escola. E no momento em que... E aí é física, né? No momento em que o movimento começa, para parar, tem que ter alguma outra força que o faça parar. Chega uma hora que fica imparável. Fica imparável quando o sonho começa a realmente virar realidade. E aí depois é só alimentar com mais sonho e a escola vira essa lindeza que a gente sabe que a escola pública pode ser. Muito obrigada por hoje, por você ter aceitado esse convite de conversar. Assim, eu sei que você estava cheio de coisas e está ainda, né? Deve estar pensando em um monte de coisa, deve ter um WhatsApp cheio de mensagem aí para responder. Desejo para você muito boa sorte, né, na campanha, e se eu estivesse aí no Rio, ia votar em você, né? Então, eu acho que... eu nem falei em respeito ao espaço, Não, não tem... estava querendo falar outra coisa, mas é isso. Se tiver alguém do Rio assistindo, 23013, Bancada do Livro. Fora brincadeira, não é brincadeira não, votem mesmo, mas falando sério, a gente, na verdade, sonha na Bancada do Livro, já que a Joyce falou, e aí eu tomo a liberdade de fazer essa menção, somos boas práticas que sonham em fazer política pública. Dentro da bancada, a gente tem, na verdade, educadores, pessoas militantes, LGBT, a gente tem poetas, a gente tem pessoas que efetivamente viveram da cultura, da educação e da arte. Só que, de novo, assim como a gente falou na live, de maneira muito localizada, muito focal, com uma boa prática. A gente precisa que essas pessoas façam políticas públicas. Tomara que daqui a um tempo a secretária de Educação de Novo Hamburgo seja Joyce Lambi, e não uma pessoa que defenda, não sei como é que funciona agora, mas se ganhar esse louco aí que está defendendo a escola cívico-militar, que não seja qualquer pessoa que ele vai indicar, porque ele, com certeza ele vai indicar uma pessoa ruim para a Secretaria de Educação. Isso. De novo, citando Paulo Freire, a gente precisa de uma escola libertadora, porque quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. É por isso que a gente luta e é nisso que a gente acredita. A gente, como Bancada do Livro, eu como educador, eu entendo que a Joyce como educador, o Luiz que ganhou hoje, parabéns, Luiz, como educador, e é por isso que a gente é reconhecido, porque a gente, na verdade, não está tentando replicar uma coisa que está dando errado há tanto tempo. Mas tem gente que insiste por medo, ou então por sei lá o quê. Sabe que uma das coisas que você disse que a gente precisa trabalhar e sonha com um momento em que a gente realmente vai ter pessoas que façam políticas públicas. Uma das coisas que a gente fala muito na Adolfina, a gente tem o gestão democrática, né? E aí as pessoas dizem às vezes para mim, os pais não participam tanto, participam pouco, não sei o quê. E aí às vezes eu fico pensando assim, puxa vida, aquelas pessoas não participam porque muitas vezes não acham que a sua opinião importa. Porque Sim. Elas pensam que elas não fazem diferença. Então, se elas não vão, ou se elas vão, tanto faz. Mas não é porque elas não gostam da escola, ou porque elas não acham que na escola está sendo feita uma coisa boa, mas porque elas não se sentem capazes de fazer uma diferença. E a luta que a gente tem na Adolfina, com a gestão democrática, é para trabalhar uma geração que sabe que faz diferença, sabe? É uma geração que sabe que sua opinião faz diferença, que a sua ação faz diferença. E não tem como a gente fazer isso fora da escola pública. É ali dentro que a gente tem que fazer. É nessa luta na escola pública, né? E às vezes a gente fica olhando para a escola, como você falou da sala dos professores, difícil. Às vezes a gente fica olhando para a escola e fica dizendo assim, puxa vida, os pais não ajudam, o fulano não ajuda, a escola, os alunos são preguiçosos, não sei o quê. Tem até uma pessoa aqui que me conversou comigo também no Face, que aparece muito, a Rosane. Ela disse assim, uma escola onde as crianças e adolescentes sejam realmente incluídos e não apenas suportados. Nossa, eu achei tão forte essa frase, né? Em que e às vezes eu vejo isso. Às vezes as escolas de fundidores, né, do segundo segmento, existem muitas escolas assim que não conseguem ouvir e olhar para os seus adolescentes e entender, né, que eles precisam, eles vão florescer se a gente der espaço.
E isso Sim. eu vejo lá na Dolfina, sabe? Nossa, a live da semana passada, em que tinha alguns jovens falando, eu fiquei pensando, eu fiquei de cara, né? Então, muitas vezes eu faço essa live, e muitas vezes não, quase sempre, eu faço essa live também para me energizar, né? Então, assim, eu aprendo muito. Eu não estou aqui querendo ensinar nada para ninguém, eu estou aqui querendo que a gente aprenda junto, né? Que a gente aprenda e que a gente se escute junto, né? Então, puxa vida, eu fiquei muito feliz que você aceitou. E vou dizer de novo que se eu estivesse aí no Rio, votava em você. E hoje eu vou ter o orgulho, aqui em Novo Hamburgo, eu tenho o orgulho de poder escolher um ex-aluno meu para vereador que tá concorrendo. Olha que coisa linda, né? E até a Nilma, que foi educadora nota 10 junto comigo em 2019, ela veio na live aqui e ela contou também assim, que ela é professora da EJA, e que uma das alunas que foi alfabetizada por ela, agora está concorrendo a vereadora também lá na cidade de Osasco. Muito legal. Né? E aí a gente fica pensando que como a escola não faz diferença? Claro que faz, né? A gente está num período de demonização de política, né? É muito louco isso. Mas tem uma frase antiga do Platão que ele dizia, né, que quando você não gosta de política e você não age dentro da política, você está fadado a ser dominado por aqueles que gostam e que agem. Então, que bom que temos pessoas com qualidade, com qualificação, que entendam de educação, querendo efetivamente fazer política pública e estar dentro da área de política. Tomara que dê certo para o seu aluno, tomara que dê certo para a bancada do livro, tomara que dê certo para os educadores, por mais educadores e menos charlatões, fascistas, milicianos no poder. É isso. Isso mesmo. E aí, com essa frase maravilhosa, a gente encerra a nossa live. Agradeço vocês todos por estarem aqui. Na semana que vem, a gente tem Luiz Balom, já marquei com ele, para conversar com a gente sobre direitos humanos, sobre gênero, sobre essa possibilidade de, mesmo com crianças pequenas, trabalhar esses temas complexos que a gente acha que não dá, né? Dá sim. Né? Dá para fazer trabalhos muito lindos, eu acredito que lá na tua escola também tenha, né? Então, beijão, gente, para todo mundo. Muito obrigado por estarem aqui. Até agora e até semana que vem.